Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 19, quarta-feira, e nós vamos começar aí a nossa aula de ciências. Vamos iniciar a nossa aula fazendo a correção das atividades da aula passada. Então, pega aí sua ficha de atividades para a gente começar a nossa aula pela nossa correção. Vamos lá? Na nossa correção da ficha de atividade, página 77, primeira questão. Complete os espaços do esquema a seguir com as informações a respeito dos micro-organismos. Então, no primeiro espaço, nós podemos observar. Para observá-los, é necessário usar um equipamento como os microscópios. Então, esses micro-organismos, eles só são possíveis de serem observados através de um aparelho que nós estudamos, inclusive, na aula de hoje, que é o microscópio. Então, eles estão presentes em diversos locais, como a água, o ar, as rochas, o solo, fora e dentro do nosso corpo e de outros seres vivos. No ambiente, participam de importante processo de decomposição da matéria orgânica. Então, como a gente estudou até no capítulo passado, esses seres microscópicos que a gente não consegue enxergar, eles são muito importantes para a decomposição da matéria orgânica. Na página 78, vocês deveriam aí ligar na segunda questão os números, né? E formar, então, um microscópio, que seria a resposta aí da terceira questão. Escreva no espaço a seguir o nome do instrumento representado na imagem da atividade anterior. Então, formou-se aí o microscópio. Quarta questão. Qual a importância desse instrumento para os estudos científicos? Então, eles são importantes porque permitem a ampliação de imagens a serem observadas, possibilitando o estudo das células e dos micro-organismos. Muito bem, gente, feita a nossa correção, vamos dar continuidade à nossa aula, continuando a estudar o capítulo 1, micro-organismos, né? Nós estamos vendo, aí estudando um pouco sobre esses seres microscópicos, ou seja, tão pequenininhos que só são possíveis ser vistos aí através de um microscópio. Eles não são possíveis, né? Não é possível a gente enxergar esses seres aí a olho nu. Eles estão por todo canto, mas são totalmente invisíveis aos nossos olhos, né? Nós precisamos aí desse aparelho específico que aumenta, né, o tamanho dos seres para a gente conseguir enxergar. E é exatamente sobre isso que a gente vai estudar. O microscópio e a descoberta, né, desses seres micro-organismos, Foi a partir do surgimento do microscópio que a gente conseguiu enxergar esses seres que são impossíveis ser vistos a olho nu. Então é sobre isso que a gente vai estudar. O microscópio, a descoberta desses micro-organismos, né, já que não era possível enxergar esses micro-organismos sem o auxílio de um microscópio. Então é sobre isso que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Fiquem bastante atentos ao conteúdo para você conseguir aí entender um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá? O microscópio e a descoberta dos micro-organismos. Acredita-se que versões bem simples do que seriam microscópios foram produzidos por volta do ano de 1590. Alguns anos mais tarde, o inglês Robert Hooke construiu um microscópio composto de duas lentes de aumento. Em 1665, observou por esse microscópio fatias bem finas de cortiça. Ele verificou que a cortiça era formada por muitas cavidades preenchidas com ar, as quais, na verdade, seriam espaços entre as células, estariam caso estivessem vivas. O cientista chamou essas cavidades de poros ou pequenas células, dando origem ao termo célula. Mas afinal, o que é célula? Então, gente, nós sabemos que o nosso corpo humano, ele é formado por pequenas partículazinhas, os nossos órgãos, a nossa pele, o nosso tecido, os nossos músculos, eles são formados por pequenas partículas. E essas pequenas partículas são chamadas de célula. A invenção do microscópio possibilitou ao ser humano enxergar coisas que não se imaginava existir.
permitindo a realização de importantes descobertas da ciência, que como são o caso aí das células e dos micro-organismos. Aí nós podemos ver uma porção de cortiça com os espaços antes ocupados por células. Aqui do lado nós podemos ver a representação desse microscópio construído por Robert Hooke. Nós também podemos ver aí uma representação exatamente do microscópio. E aí nós podemos ver a lente, o suporte para a amostra, o botão de foco e o componente para a movimentação da amostra. Sabendo que hoje em dia esses aparelhos eles são muito mais modernos e a tecnologia tem cada vez mais avançado. Em 1674, o holandês Anton van Leeuwenhoek aperfeiçoou as lentes de aumento que passaram a ampliar os objetos de estudo em até 300 vezes, muito mais que as 30 vezes que os microscópios anteriores ampliavam. Isso permitiu a observação de algumas células do sangue e de alguns micro-organismos como as bactérias. Assim, pode-se dizer que Leeuwenhoek descobriu o mundo microscópico. E aí nós podemos ver um texto sobre ele, aí na seção Conheça quem é, né? Nós podemos ver a pintura, a imagem dele. Ele passou a se interessar pelo mundo microscópico ao ler o livro Microscopia, que é exatamente do Robert Hooke, que foi o primeiro lá que a gente já viu aí no início do nosso estudo. Nessa obra ele observou ilustrações de objetos e músculos animais, como piolhos e pulgas. Esses minúsculos animais que ele observou, ele já ficou aí muito curioso para saber um pouco mais. A partir de então, ele passou a estudar os micro-organismos e para isso aperfeiçoou as lentes de aumento. Aqui nós podemos ver na continuação do texto que com o passar do tempo os microscópios foram cada vez mais se aperfeiçoando, que permitiu a observação mais detalhada de diversos seres vivos esses que não eram possíveis enxergar a olho nu. Hoje em dia existem microscópios modernos, avançados, com capacidade de ampliar em até 1 milhão o tamanho de seres, né? Então a gente pode ver aí um microscópio eletrônico. Vejam aí, né? Façam uma comparação desse microscópio com os outros aí, os dois exemplos apresentados na página anterior, na página 138, e veja como são diferentes, né? Um do outro. Então, eles são chamados de microscópio eletrônico. Logo aí na imagem do microscópio, a gente pode ver uma imagem obtida desse microscópio eletrônico, né, da bactéria, um micro-organismo que pode causar infecções no intestino. Então, imaginem aí esse ser, né, esse micro-organismo, seria impossível de ser visto a olho nu. Só é possível a gente saber da existência desse ser através das lentes de aumento de um microscópio. Então, com essa capacidade de ampliação, os microscópios são muito utilizados no estudo das células, pois permitem conhecer o interior delas e, assim, compreender como elas funcionam. Por meio dos microscópios, também é possível observar e identificar micro-organismos que podem causar doenças. Então, imagine, gente, como isso auxiliou aí no tratamento de vários tipos de doença, né? A gente só pode combater uma doença a partir do momento que se conhece mais sobre ela. Então é por isso que os microscópios eles foram muito utilizados exatamente no combate aí a diferentes tipos de doença. É o que a gente vê hoje aí com o vírus que nós estamos enfrentando, né? Os cientistas estão tendo que estudar muito para saber aí como agir diante desse vírus que está aí assolando o mundo. Na página 141, nós temos aí a atividade mão na massa. Essa atividade nós vamos realizar juntos. Então, já pega aí o seu material, já bota aí na página, observa para a gente fazer junto e você ir também prestando atenção e já ir colocando em prática o que a gente estudou, acabou de estudar aí na nossa aula. Complete as lacunas do texto utilizando as palavras que estão no quadro. Então, no quadro nós temos a palavra microscópio, doenças, pequenos, decomposição e microscópio. Os micro-organismos são seres tão pequenos, aí você já escreve completando sua frase, que só é possível visualizá-los com o auxílio de um instrumento chamado microscópio.
Por isso, eles são conhecidos como seres microscópios. Muitos micro-organismos atuam na decomposição da matéria orgânica, enquanto outros podem causar doenças. Essa parte que a gente acabou de ver, muitos micro-organismos atuam na decomposição da matéria orgânica. Lembrem que na unidade passada nós vimos a decomposição da matéria orgânica, onde a gente estudou as bactérias e os fungos, que são visíveis aí a olho nu, né? Porque é uma quantidade tão grande que acaba criando aquela mancha verde ou branca nos alimentos. Mas lembrando que pegando apenas um deles, seria impossível a gente conseguir enxergar. Segunda questão. Relacione os nomes das peças que formam um microscópio, coluna da esquerda, com as funções que elas representam, a coluna da direita. Então, nós vamos ver aqui, a letra A é o espelho, a letra B, lente objetiva, letra C, micrométrico, platina, a letra D, e a letra E, precinto. Então, nós podemos ver aí, na primeira frase, prende o material a ser observado, então nós podemos ver que a letra é aquela que prende o material a ser observado. A letra C, que é o micrométrico, permite pequenos ajustes no foco da imagem. A próxima frase é a letra A, projeta a luz para iluminar o material a ser observado, então nós podemos ver que é o espelho. A letra D, que vai encaixar aqui nessa frase, serve de suporte para o material a ser observado. E por último, se completa com a letra B, aumenta as imagens do material a ser observado. E aí nós podemos ver que é a lente objetiva. E as frases vão ficar relacionadas dessa maneira: E, C, A, D e B. Na terceira questão, observe a imagem ao lado que mostra 3 placas de Petri contendo meios de cultura. Pode-se dizer que há seres vivos nesses meios de cultura? Justifique sua resposta. Então, gente, como a gente já tinha visto anteriormente, um fungo, uma bactéria, uma célula, ela é invisível a olho nu. Porém, quando elas se juntam e formam essas colônias que nós podemos observar, essas manchas brancas, né? Essas manchas brancas representam as junções de milhares desses seres. E juntando as milhares desses seres, é possível sim que a gente consiga observar, como a gente vê também em um alimento que está estragando, certo? Então, ele só é possível a gente enxergar aí porque é a junção de milhares deles. Então, sim, esses seres vivos são micro-organismos, provavelmente bactérias, que se tornaram visíveis devido ao desenvolvimento de colônias. Então, imaginem aí uma colônia, quer dizer que são vários deles, de coloração branca sobre os meios de cultura das placas. Então, eles só são possíveis de serem vistos assim, porque são vários, milhares deles, tá certo? É isso aí, gente. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e aprendido um pouco mais sobre esse conteúdo. Eu vou estar deixando aqui com vocês a atividade para que vocês possam realizar e colocar em prática aí o que a gente está vendo aqui nesse conteúdo de ciências, tá certo? Então é isso, gente. Um grande beijo. Vocês vão ficar aí com as nossas próximas aulas e até mais. Então é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.